E aí, Vetters? Aqui é o Patrick da Vetted. Hoje vamos falar sobre isto. Realizamos audiências, analisamos registros russos e brasileiros, incluindo uma investigação formal do FBI sobre o incidente de Varginha de 96, onde testemunhas alegaram que os militares brasileiros capturaram entidades e naves não humanas e esconderam a verdade. Hoje, Aldo Rebelo, que era o ministro da Defesa na época, veio a público e admitiu que este evento foi real. Você disse que, fundamentalmente, você acha que algo aconteceu em Varginha em 1996. Quando você ouve o depoimento de Ítalo Ventarelli, ele é um neurocirurgião, administra alguns hospitais, parece um cara muito competente que nunca ganhou um centavo com seu depoimento, e ele diz que ficou frente a frente com o que descreve como um ser extraterrestre por 4 minutos. Você acredita nele? Claro que eu acredito nele. Por que eu não acreditaria? Muito bem, Vetters, por favor, cliquem no botão de curtir, isso ajuda muito os vídeos e, claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição. O vídeo de hoje é sobre Aldo Rebelo, que é o ex-ministro da Defesa do Brasil, e ele está atualmente concorrendo à presidência no Brasil, e especificamente sobre alguns comentários que ele fez a respeito do incidente ufológico de 1996 em Varginha, Brasil. Eles acabaram de completar 30 anos em janeiro, e você talvez tenha visto isso no documentário de James Fox, Moment of Contact. Os comentários que ele fez podem ser considerados uma verdadeira bomba se forem verdadeiros, no sentido de que Aldo acredita que o incidente aconteceu e ele veio a público pela primeira vez agora para dar alguma validade a esse caso específico. E Jesse Michaels tem a entrevista com ele. E aconteceu que Eric Burleson também mencionou isso na recente coletiva de imprensa de David Grush sobre a transparência dos fenômenos anômalos não identificados que eu transmiti ao vivo na última terça-feira. Achei que tinha ouvido algo sobre isso e pronto, aqui estamos então. Vamos direto para a história de hoje. É uma loucura. Ei, Vetters, sabe, algo com que realmente lutei ao longo dos anos é essa mentalidade de tudo ou nada. Eu evitava começar algo novo, fosse um hábito, uma conversa difícil ou até mesmo analisar meus próprios padrões, porque eu estava convencido de que tinha que ser perfeito desde o primeiro dia, ou não valeria a pena tentar. E eu começar este canal no YouTube é um exemplo perfeito, porque eu tinha essa mentalidade antes de começar, quase não criei o Vetted por medo de não atender às minhas expectativas, mas estou muito feliz por ter seguido em frente e feito isso. Essa pressão me manteve estagnado por muito mais tempo do que deveria, mas aprendi que o impulso real geralmente começa com um passo pequeno, confuso e imperfeito. E foi aí que a terapia fez uma enorme diferença para mim. Ela me deu o espaço e uma nova perspectiva para ver o progresso sem exigir perfeição. Este episódio é patrocinado pela BetterHelp. A BetterHelp torna o início da terapia mais fácil do que nunca. Você responde a um questionário rápido, é conectado a um terapeuta licenciado e se comunica como preferir, por telefone, mensagem ou vídeo. Se não for a escolha certa, você pode trocar a qualquer momento, sem custo extra. Mais de 6 milhões de pessoas receberam ajuda pelo BetterHelp, e ele é constantemente avaliado com 4,8 de 5 na App Store. Se você está pronto para dar esse primeiro passo, clique no link na descrição ou vá para betterhelp.com/vetted para ganhar 10% de desconto no seu primeiro mês de terapia. Obrigado por ouvir. Vamos continuar buscando a verdade, um passo de cada vez. Então, a primeira coisa que vamos fazer é começar com a coletiva de imprensa da última terça-feira, certo? A coletiva sobre transparência de fenômenos anômalos não identificados que cobri com o Dino do iFiles e fizemos uma transmissão ao vivo na última terça-feira, onde David Grush falou e tudo mais. Bem, no meio de tudo isso, quando Eric Burleson estava falando, ele soltou uma verdadeira bomba, por assim dizer, durante a coletiva de imprensa. Dê uma olhada. Realizamos audiências, analisamos registros russos e brasileiros, incluindo uma investigação formal do FBI sobre o incidente de Varginha de 96, onde testemunhas alegaram que os militares brasileiros capturaram entidades e naves não humanas e esconderam a verdade. Hoje,
Aldo Rebelo, que era o ministro da Defesa na época, veio a público e admitiu que este evento foi real. Então, ele afirma que o ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, diz que o incidente ufológico de 1996 em Varginha, Brasil, realmente aconteceu, e o incidente de 1996 em Varginha é considerado, digamos, o Roswell brasileiro, certo? E, bem, novamente, não vamos entrar em todo o incidente hoje. Recomendo conferir Moment of Contact, de James Fox, se você realmente quiser saber sobre esse incidente específico. E eu mesmo fiz vários vídeos sobre isso, e falaremos sobre isso mais adiante no vídeo. Mas agora vamos dar uma olhada em uma entrevista que o Jesse Michaels acabou de fazer com o Aldo, e ele explica, honestamente, de uma forma muito boa, os pensamentos do Aldo sobre o incidente de Varginha no Brasil, mas também muitos outros incidentes que aconteceram no Brasil. Então vamos dar uma olhada em alguns clipes da entrevista do Jesse, e eu vou colocar um link na descrição para a entrevista completa. Eu recomendo muito que vocês confiram. Não há ninguém melhor para nos guiar por esse mistério do que o nosso convidado de hoje, Aldo Rebelo. Ex-ministro da Defesa do Brasil, atual candidato à presidência e um homem que passou décadas no centro do poder brasileiro. Um homem que provavelmente viu em primeira mão o arquivo de OVNIs e que disse oficialmente que, se os Estados Unidos abrirem seus arquivos, ele abrirá os do Brasil. Hoje, ele também é o homem que olha nos seus olhos e lhe diz que o fenômeno é real. Os registros sobre tais fenômenos celestes não identificados remontam à antiguidade. Eles não são novos. Nesta conversa franca e sem precedentes, cobrimos tudo. Entramos nos ataques do chupa-chupa em Colares nos anos 70, onde OVNIs no céu noturno da Amazônia teriam disparado raios misteriosos que deixaram os moradores com queimaduras, perda de sangue e ferimentos perfurantes. Um evento de muitos meses, que afetou 200 pessoas, tão sério que a Força Aérea realizou uma investigação real chamada Operação Prato. Abordamos as incursões em massa de OVNIs nos radares do Brasil em 1986, uma noite inesquecível para os militares brasileiros. E ainda tem Varginha, o Roswell moderno do próprio Brasil. Sangrando até a morte. Rebelo basicamente reconhece que, em 1996, na pequena cidade de Varginha, algo caiu. Foi recuperada e uma criatura não humana ou várias criaturas, com pele marrom lisa e oleosa e grandes olhos vermelhos, foram vistas por várias testemunhas e até tratadas por um neurocirurgião em um hospital. Sei que parece um filme do Spielberg que você gostaria de assistir. Na verdade, é um caso que o Spielberg conhece bem. Só que isto não é Hollywood. É o ex-ministro da Defesa brasileiro sentado à minha frente, me dizendo que foi real. Nos Estados Unidos, o equivalente seria um ex-secretário de defesa, como Jim Mattis ou Robert Gates, dizendo que Roswell foi real. Dizendo francamente que, sim, um disco voador provavelmente caiu no Novo México, e seres provavelmente saíram dele. E ao fazer isso, ele dá validação e voz a todas as testemunhas, pesquisadores, médicos, militares e pessoas comuns que foram atacadas, descartadas e ridicularizadas sobre este assunto por décadas. E ele oferece abrigo e um porto seguro para aqueles que ainda não se revelaram. Acreditar que um fenômeno como este existe? Claro, para Rebelo, a verdadeira questão não é se o fenômeno ocorreu. É de onde veio, por que estava aqui e o que significa para o futuro da ciência, da sociedade, da defesa e de onde a humanidade se encontra no universo. Sendo assim, aproveitem esta conversa histórica com Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa do Brasil, atual candidato à presidência e o homem que lhe dirá que algumas das histórias mais estranhas que você já ouviu podem também ser a verdade.
Então, novamente, essa entrevista cobre muitas coisas diferentes que aconteceram no Brasil. Mas neste vídeo vamos focar especificamente apenas no que o Aldo disse sobre o incidente de Varginha. Agora, eu quero dizer que a inteligência artificial que eles fizeram neste vídeo com a equipe de Jesse Michaels é incrível. Eles realmente fizeram um bom trabalho visualizando muitos dos diferentes aspectos e partes da história do incidente de Varginha, Brasil, assim como muitos outros incidentes que aconteceram no Brasil, colares, há muitas coisas. E eu achei simplesmente fantástico. Enquanto assisto ao vídeo, penso, uau, eles fizeram um trabalho muito bom. A produção do Jesse, como sempre, foi boa, mas agora atingiu um nível altíssimo. Eu acho que é nisso que a inteligência artificial pode ser realmente útil, ajudando a visualizar coisas difíceis de imaginar, não? Especialmente quando se trata de OVNIs ou fenômenos paranormais sem evidências físicas. É uma boa forma de ajudar a visualizar o que as pessoas vivenciaram ou o que estão descrevendo. Estou dentro. Então, enfim, vamos focar neste caso, certo? Em Varginha, Brasil, 1996, onde, sabe, é um caso maluco. Eu sempre gostei dele. Sabe, eu me lembro de entrevistar o James Fox quando o Moment of Contact foi lançado. Isso foi antes de eu ter o VDED. Para ser sincero, foi aquela entrevista que fiz com o James Fox e o filme que assisti que me inspiraram a realmente começar o VDED. Fiquei impressionado. Tipo, esse caso é absolutamente louco. E mesmo que, sabe, existam alguns sinais de alerta no caso, e eu ainda acredito que existam, e eu tenho alguns problemas com algumas das testemunhas, algo aconteceu naquela noite, certo? E supostamente esse evento aconteceu ao longo de mais ou menos uma semana e há seres envolvidos no solo, até mesmo em hospitais com pessoas trabalhando nisso. Chegou a ferir um soldado que, por sua vez, acabou morrendo de uma infecção bacteriana que pode ter sido alienígena. Tipo, há muitas coisas e muitas pessoas, certo? Muitas testemunhas por toda, sabe, aquela área inteira que não tem conexão alguma. Então, a ideia de que todos estariam, sabe, conspirando juntos para inventar essa história me parece muito improvável e é por isso que me interesso tanto por este caso. Sempre achei o caso de Varginha no Brasil muito convincente. Novamente, embora eu tenha alguns problemas com algumas das testemunhas, o caso em si, eu definitivamente acho que algo aconteceu. A questão é, seria alienígena, certo? Então, e existe esse vídeo famoso que supostamente foi gravado dos seres, acho que até mais de um vídeo. James Fox tem tentado muito conseguir isso há um bom tempo. É assim que, sabe? Bem, eu não quero dar spoilers de Moment of Contact, mas de qualquer forma, eles ainda estão procurando por esse vídeo. Mas ter, sabe, esse ex-membro do Ministério da Defesa brasileiro se apresentando e dando alguma validade a isso é, à primeira vista, muito interessante, certo e convincente. O problema é o seguinte, ele está fazendo suas avaliações com base no que aprendeu no governo com acesso secreto e está revelando isso, ou apenas como um cidadão que também é o ex-ministro da Defesa brasileiro, ele está apenas dizendo que acredita nisso, certo? Porque são duas coisas diferentes, não é? Bem, ele disse que se for eleito presidente do Brasil, vai liberar arquivos sobre OVNIs se o Donald Trump fizer isso primeiro. E bem, eles já liberaram alguns arquivos sobre OVNIs, então ele deveria simplesmente fazer isso. Digo, por que esperar pelo Trump de qualquer forma? É uma coisa estranha de se dizer, mas enfim. Então vamos direto ao ponto, porque tenho mais alguns clipes para mostrar desta entrevista com Jesse Michaels. E novamente vou colocar um link na entrevista. Por favor, confiram a entrevista completa. É uma ótima, ótima entrevista. Vamos aprender um pouco mais sobre isso, sobre o porquê de ele achar que há algo de credível, neste caso, em Varginha de 1996. Você disse que, fundamentalmente, você acha que algo aconteceu em Varginha em 1996. Quando você ouve o depoimento de Ítalo Venturelli, ele é um neurocirurgião, administra alguns hospitais, parece um cara muito competente que nunca ganhou um centavo com seu depoimento, e ele diz que ficou frente a frente com o que descreve como um ser extraterrestre por 4 minutos. Você acredita nele? Claro que eu acredito nele. Por que não acreditaria? Acreditar que um fenômeno como esse existe?
Claro, porque esses eram fenômenos que tinham o testemunho de testemunhas totalmente confiáveis. 3 garotas não tinham motivo para inventar uma visão ou criar uma criatura só para testemunhar sobre isso. Elas não podiam e não tinham motivos para inventar entre si que viram um fenômeno diferente ou uma criatura que não tinha aparecido antes ou sido testemunhada. O mesmo vale para o médico e os oficiais militares. Eles não tinham motivos para inventar. Um deles é o Dr. Armando Fortunato. Ele é o médico legista que realizou a autópsia no soldado Marco Cherizzi. Marco, que patrulhava Varginha à procura do ser enquanto dirigia seu veículo, vê o ser pelo canto do olho. Ele diz ao seu colega soldado para parar o carro. Ele pula para fora e agarra o ser para detê-lo e levá-lo ao hospital. A infecção que ele teve é extremamente rara. Não é impossível. Mas sua virulência e gravidade chamaram a atenção do Dr. Giannini. Um arranhão ou algum tipo de contato com um extraterrestre não deve ser descartado. Essa infecção rapidamente se tornou letal. Após sua morte, o caso foi parar na mesa do Dr. Fortunato, e as amostras foram para um dos patologistas mais respeitados do Brasil, o Dr. João Gemini, dono do laboratório IPD em Varginha. O que encontraram no corpo de Marco naquela autópsia foi tão perturbador que ambos ainda falam sobre isso décadas depois. O Dr. Giannini disse recentemente, no ano passado, que a bactéria encontrada no material examinado em laboratório não é comum em nosso país. E que a bactéria era extremamente virulenta e que são muito progressivas, desviando-se da norma da prática cotidiana na medicina brasileira. E que ele não descartou, dadas as circunstâncias que chegaram até ele, que a bactéria pudesse ser uma bactéria alienígena. Agora, eles mencionam o neurocirurgião, sobre quem falaremos em um momento. Mas isso é definitivamente a segunda parte daquele clipe onde eles falam sobre essa infecção bacteriana, certo? Então, supostamente na história, como mostraram ali no clipe, certo, esses 2 soldados estão dirigindo pela estrada e esse ser voa na frente do carro, se bem me lembro, e um dos soldados o pega, eles o colocam no banco de trás do carro e um dos soldados acaba sendo arranhado por ele e esse soldado acaba sendo levado para um hospital e ele morre depois, certo? E então eles investigam o que o soldado tinha e, certo, eles basicamente dizem que ele tinha essa infecção muito estranha e rara, certo? Mas quando você realmente analisa, certo, eu não sei se está totalmente revelado no vídeo do Jesse, mas essa infecção em particular, ela é humana, certo? Essa é a informação que circula há bastante tempo. Sabe, é apenas rara, mas não significa que não seja humana, certo? E honestamente também havia informações de que isso era algo que se pega de um cachorro. Sinceramente, foi mais ou menos isso. Tipo, você pegou isso de um canino, aquele tipo específico de infecção bacteriana. Então, será que eles poderiam apenas... Sim, mas a ideia de 2 soldados lutando com um cachorro e depois dizendo que não, um alienígena me pegou. Quero dizer, isso é loucura, certo? Então eu não sei. Só estou dizendo que aquela coisa bacteriana é interessante, convincente e ouvir o depoimento deles é parte do processo, mas ainda assim é uma bactéria humana e terrena. Embora raro naquela área, e talvez raro para um humano contrair, ainda acontece, teria sido definitivamente mais convincente se eles dissessem, nós nunca vimos isso antes, certo? Ponto final. Toda a ciência nunca viu essa infecção bacteriana.
isso teria sido mais interessante e uma prova mais contundente. Mas, novamente, essa é a questão sobre o caso Varginha. Há tantas coisas interessantes e fascinantes, certo? Que começam a se somar em algo muito convincente. E eu espero que eles continuem insistindo nesse caso, tentando obter mais informações e realmente chegar ao fundo disso. Pode ser o caso que abra a revelação para o resto do mundo, honestamente. Eu acho que tem esse potencial. O que você acha deste caso? Você sabe que aquele evento criou uma celebridade no Brasil. O nome dele é o ET de Varginha. Ninguém viu o ET de Varginha, mas todos sabem sobre o ET. Aliás, esse fenômeno, o ET de Varginha, tornou-se um fenômeno nacional. Na verdade, às vezes, as pessoas até brincam com isso. Eles brincam que, quando alguém vira uma celebridade ou fica famoso, dizem que a pessoa é mais famosa que o ET de Varginha. Agora, mesmo que o ET em si permaneça, digamos, sem ser visto, o fenômeno foi documentado, e documentado tanto pelos militares quanto na área da saúde, a área médica. Os depoimentos, se não todos, mas a maioria deles, são publicamente conhecidos, divulgados. Estamos falando de depoimentos de médicos, como o Dr. Ítalo Ventorelli, neurocirurgião-chefe do Hospital Regional. Segundo seu próprio relato, ele chegou ao trabalho como em qualquer outro dia. O colega dele, outro neurocirurgião chamado Dr. Marcos Vinícius, o chamou de lado. A princípio, ele mostrou a Ventorelli uma fita, imagens granuladas do que parecia ser uma criança pequena com uma deformidade sendo tratada após um procedimento. Mas então, Marcos Vinícius insistiu que Ítalo visse seu paciente pessoalmente. Ele leva Ítalo para a sala onde ele ficou cara a cara com o ser por 4 minutos inteiros. Ele estava apenas deitado lá, com um campo cirúrgico, uma mão para dentro e a outra para fora, assim. Nada aqui e está tudo em paz. A cama posicionada na vertical, como fazemos para pacientes neurológicos. Por fim, a realidade de que aquele paciente não era humano caiu a ficha. Ele tinha braços, ele tinha um peito. A esposa do Hal perguntou se ele tinha mamilos. Eu não vi mamilos. Eu não vi um mamilo ali daquele jeito. Pescoço, boca muito pequena, os olhos assim como se fossem gotas, lilás e muito sereno. Não havia sofrimento ali, nenhum sofrimento. Não havia mau cheiro, nem odor, nem nervosismo, nada de diabólico. Um tipo de ser muito angelical, totalmente em paz. Agora, é este neurocirurgião aqui sobre quem eu tive minhas próprias dúvidas, para ser sincero com você. Eu sei que ele insistiu muito no acompanhamento de Moment of Contact que James Fox fez e que acabou de sair recentemente, neste último ano, para o 30º aniversário em janeiro. E esse neurocirurgião foi exibido em todo tipo de entrevista e até em uma coletiva de imprensa em Washington que o James Fox organizou, e até no filme, e sabe, tudo isso, certo? Ele é esse cara confiável. Por que ele mentiria sobre, sabe, ter visto esse ser e se comunicado telepaticamente com ele no hospital em que trabalhava? Mas quando você analisa a fundo, há muitos sinais de alerta e eu fiz vídeos sobre isso. Vou colocar links na descrição se quiser conferir, certo? É muita coisa para cobrir no vídeo de hoje. Mas, sabe, só como um exemplo, ele mudou a história dele, não é? E eles nem mencionam isso no documentário, a continuação com James Fox, eles nem mencionam que esse cara mudou toda a história dele, né? Ele tinha dito que não viu nada, depois começa a dizer que vê coisas e até o que ele vê muda. Partes da história dele continuam mudando, mas sendo justo, todos ao redor dele, com quem ele trabalha, seus amigos, sua família, todos dizem que ele é super confiável, certo? Também há algo nisso, não é? Eu acho importante aceitar todas as informações, mas dito isso, também é importante aceitar que ele mudou sua história, foi hesitante e disse coisas que não fazem sentido. Então, sabe, eu não sei,
sabe, me digam o que acham nos comentários, se souberem mais sobre a história. E se não souberem, confiram meus vídeos sobre aquele neurocirurgião e vejam o que acham. Muito bem, Vetters, não se esqueçam de que o primeiro documentário de longa-metragem da Vetted, Psionics, The Minds That Summon UFOs, está disponível exclusivamente em nosso site psionics.film. Vou colocar um link na descrição também. Obrigado a todos que compraram o filme e deram, ótimas avaliações sobre ele. Muito obrigado por todo o apoio. Estou muito animado, então se você ainda não conferiu, vá para apoiar o Vetted e este novo documentário de longa-metragem. O Vetted o produziu em conjunto com a Alamo Pictures, uma produtora de documentários de Londres, e estou muito feliz. Levou mais de um ano para ser feito e estou muito empolgado com isso. Por favor, apoiem o filme psionics.film. Muito bem, Vetters, nos vemos na próxima. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Paz!